a chamada profética de Samuel. Deus tinha urgência de levantar um profeta diante da situação imoral e vexatória do exercício sacerdotal de Eli e seus filhos. O sacerdote estava perdendo a visão e já não enxergava as coisas erradas no templo do Senhor. Seus filhos não se dedicavam como antes no ministério e a lâmpada do templo estava se apagando. O povo estava cansado e revoltado por ver o comportamento dos filhos de Eli. Neste contexto, o único que tinha disposição e dedicação na casa do Senhor era o menino recém-chegado, que não poderia fazer mais que varrer o chão, abrir as portas e alguns serviços básicos no templo, visto que não era da linhagem sacerdotal. E esse é o momento em que Deus começa a agir. Quando os recursos se acabam e o sistema vigente é sufocado pela desordem, parecendo que não há mais saída, Deus se levanta para mostrar que ainda tem profetas disponíveis para ele usar. Mesmo que o sacerdote insista em prolongar seu tempo com a desordem e libertinagem dos seus filhos, Deus faz justiça. Deus troca o sacerdócio, ele abate, exalta, dá trono, destrona, porque ele é Deus. E na sua escolha soberana, ele quebra protocolos. Ele não escolhe por famílias influentes, nem por paternalismo e classe social. Aquele que vê o interior além da aparência, escolhe quem ele quer e da forma que ele quer para atender o seu propósito no reino de Deus. Ao chamar Samuel pelo nome, nosso Deus mostra que conhece e considera o zelo e a dedicação daqueles que prezam pela santidade e valorizam o sagrado na casa de Deus. Entretanto, na contramão da escolha e do chamado divino, o sacerdote Eli, na sua indiferença pessoal e cegueira física e espiritual, em nenhum momento consagrou Samuel, nem ungiu, nem transmitiu autoridade. Nada fez em seu favor. No entanto, a situação se agravou pela banalização do sagrado. Eli comprometeu a sua função juntamente com seus filhos, pois tratavam o sagrado como algo comum. Todavia, Deus estava atento a essa situação degradante e já tinha um profeta para alertá-los. Antes de Ofni e Finéias pensar em deixar a lâmpada se apagar, Deus já estava alertando para a substituição do sacerdócio. E assim manteria a lâmpada acesa, valorizando e respeitando o sagrado e seus estatutos. Este novato, o escolhido e chamado Samuel, sendo ainda um rapazinho, foi favorecido com uma revelação divina. Tal revelação dizia a respeito da derrubada da casa de Eli. E foi com relutância que Samuel comunicou a mensagem a Eli. E pelo respeito e consideração do aprendizado e adaptação ao templo, mas manteve fiel ao seu chamado de Deus, permaneceu autêntico e cresceu em estatura na presença do povo. E todos compreenderam que ele fora encarregado com o ofício profético da parte do Senhor. A trágica derrota de Israel e a perda da arca usada como talismã contra os filisteus, quando os dois filhos de Eli figuraram entre os mortos, significou o fim e a sucessão de Eli e a rejeição do sacerdócio araônico. Embora não seja explicitamente afirmado, Samuel, a única pessoa então em vista, assumiu as rédeas até então nas mãos de Eli. Entretanto, o ministério profético foi dado por Deus à igreja. E ao longo das Escrituras, Deus levantou e levanta homens e mulheres para que fossem portadores diretos da mensagem de Deus ao seu povo.
O Espírito Santo nos desperta acerca da necessidade dos dons sobrenaturais para a sua igreja, e mais especificamente o de profecia. Nosso Deus continua a falar ao seu povo por meio desse dom maravilhoso. Assista a continuação dessa pré-aula completa no YouTube. Aos novos visitantes, se inscreva em nosso canal aqui no YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sino para receber as nossas atualizações. E também curte a nossa página no Facebook, Idailton Ruas da Silva Sobrinho. Ajude-nos a divulgar, compartilhar esses projetos para a glória de Deus. Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a mais uma pré-aula EBD Objetiva, lições bíblicas classe adultos do quarto trimestre de 2019 pela CPAD, com a temática O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Comentarista pastor Osiel Gomes. E obrigado a todos por nos acompanhar nesse canal. Sou o presbítero e professor Idailton Ruas da Silva Sobrinho, membro da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E agradeço a todos pelo carinho, orações neste projeto. E conto com o vosso apoio, contribuição, divulgação e interação nesse quarto trimestre de 2019. A Escola Bíblica Dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Lição 3. A chamada profética de Samuel. E o texto áureo nos diz: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Percebe-se no menino Samuel a disciplina, a pureza e a disposição para o serviço, bem como o respeito à hierarquia ainda constituída sobre o sacerdócio Eli. Pois nas vezes anteriores, o entendimento do menino era que o sacerdote o chamava. É fato neste contexto que, apesar da juventude, disposição e a santidade de Samuel, o mesmo ainda não tinha experiência e discernimento de ouvir a voz de Deus. Contrapartida, a experiência do sacerdote Eli, embora velho, cansado, quase cego e seu legado moralmente comprometido, ele ainda conhecia, ouvia e tinha o discernimento da voz de Deus. E de uma forma temorosa, orientou o menino quanto àquela voz e o chamado, da forma que deveria proceder. A verdade prática, a verdadeira chamada divina, capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Quando Deus chama, Ele institui, estabelece e faz perdurar o teu chamado, o teu legado em prol do reino de Deus, desde que mantemos a autenticidade e a santidade da sua palavra. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel 3, 1 ao 10, que relata esse primeiro contato de Deus com Samuel, o chamando, despertando ele para esse ministério profético, que dependeu dessa integração e orientação através da experiência do sacerdote Eli. O objetivo geral da lição é conscientizar de que Deus levanta profeta para a sua igreja. Os objetivos específicos são definir o profetismo em Israel, explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel e analisar o ministério profético na atualidade. A nossa introdução nos diz: o ministério profético
do Antigo Testamento não se caracteriza pela adivinhação nem pela mera predição de futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso Jeremias foi bem categórico. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. Jeremias 23 e 28. Assim Deus levanta verdadeiros profetas que falem sobrenaturalmente às pessoas. Profeta é aquele que fala em nome do Senhor. E com Samuel deu-se o início da prática de os profetas ungirem aos reis. Primeiro tópico, definindo o profeta em Israel. Na nossa lição, o primeiro ponto fala sobre a menção do profeta no livro. A primeira menção feita a um profeta no livro está registrado em 1 Samuel 2, 27 ao 33. O profeta era caracterizado como homem de Deus, título que lhe trazia grande responsabilidade. O profeta não é um adivinhador, mas o porta-voz de Deus. Ali Samuel dirigiu a casa de Eli dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel, Zadok. Esse acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel, o profeta do Senhor por excelência. No ponto 2, a definição de profeta. De modo geral, para a definição de profeta, diversos significados lhe são atribuídos, entre os quais são chamados por Deus, orador. Entretanto, a maioria dos estudiosos trata da palavra profeta como sentido de porta-voz divino. No aspecto, o profeta seria o mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Quem ouvisse esse porta-voz teria sucesso, pois o profeta comunica o que Deus lhe diz, fala que o Senhor lhe falou. Este é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento, conforme Deuteronômio 18 e 18 e 2 de Crônicas 20 e verso 20. No ponto 3, Samuel e os demais profetas. Com Samuel deu-se o início à prática de os profetas ungirem reis. Segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saul, de que este seria rei. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve o início o movimento profético formal em Israel. E com Elias, ele se desenvolveria ainda mais. A partir do ministério de Samuel, surgiu os profetas da corte, os que atuavam junto aos reis. Alguns destes profetas não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram os seus escrivães. Por exemplo, Samuel, Natã e Gade fizeram alguns registros reais. Tópico 2, o desenvolvimento do ministério de Samuel. No primeiro ponto, nos diz o crescimento profético de Samuel. Se os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para que o seu filho estivesse envolvido com a obra de Deus. Ela orou por ele e o entregou aos cuidados de Eli. Este, observando a dedicação de Ana e o seu cumprimento, orou por ela, rogando a Deus a bênção para a sua casa, conforme 1 Samuel 2, 20 e 21. E esta ação, atitude é maravilhosa quando dedicamos ao nosso Deus o que temos de mais precioso, que é o nosso lar, o nosso cônjuge, os nossos filhos, pois
Suas recompensas são certas, na família, no reino de Deus, com o objetivo do seu propósito. No ponto 2, a formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli. Ele foi formado pelo velho sacerdote. Assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, Atos 22:3, e Timóteo com Paulo, em 2 Timóteo 3:10. Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos. 1 Samuel 3:1-4, ou seja, a mesma faixa etária de Jesus quando foi levado a Jerusalém por seus pais. Lucas 2:42. Assim, sob os cuidados de Eli, Samuel era forjado, prensado por Deus para o ministério profético. Samuel cresceu, desenvolveu e aprendeu do ponto de vista do ministério profético de Eli. Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. Paulo e Timóteo, por exemplo, orgulhavam-se de ter aprendido com seus mestres, dos quais fazem citações. Mas, além da disposição para aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus. E isso só é possível por meio de uma vida de oração e busca fervorosa pelo Senhor. Isaías 55 e verso 6. Deus quer falar conosco e nos usar, e que tenhamos a graça, a sabedoria e humildade de aprender com quem tem experiência e mais tempo com Deus e afinidade no seu reino. Ponto 3, a disciplina de Samuel. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado, aplicado em valorizar, honrar aquilo que é sagrado. Ao ouvir a voz que o chamava pelo nome e pensasse que fosse o sacerdote Eli, por 3 vezes dirigiu-se a ele com respeito e temor. 1 Samuel 3, 4 e 5. Essa postura apontava que ele era o homem certo para ouvir a palavra do Senhor. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder ao chamado divino. Por isso Eli o orientou. Desde então Samuel passou a receber visões de Deus e orientações sobre a sua palavra. Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, educados pela sua família na presença de Deus Pai, eles influenciarão de maneira impactante esta geração. Tópico 3, o ministério profético na atualidade. Primeiro ponto, o dom da profecia. O dom da profecia disponível a todos os crentes manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea, encoraja, exorta, consola a igreja, edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus, conforme as referências de 1 Coríntios 12, 7-11, 1 Timóteo 4, 12, entre outras. O dom de profecia é uma dádiva de Deus à sua igreja. É maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com o seu povo. Ponto 2, o ministério de profeta no Novo Testamento. O emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus, a fim de entregar revelações específicas à igreja. Suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina. Veja-se, por exemplo, o caso de Ágabo, em Atos 11 e 28, 21 e 10, 13, verso 1, e Atos 15 e 32. Os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo Espírito Santo para o serviço desse ministério. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia.
Ponto 3. Onde estão os profetas? O Senhor continua a falar à sua igreja, tanto por meio do dom de profecia, quanto pelo ministério profético, entendendo que a maior profecia é a revelação da Bíblia Sagrada, que é o nosso dogma, nossa regra de fé, que é a palavra de Deus, luz para o nosso caminho. O Senhor continua a falar à sua igreja, tanto por meio do dom de profecia, como pelo ministério profético. Hoje, o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético. Ainda temos homens que, à semelhança de Ágabo em Atos, nas duas ocasiões, em Atos 11 e 28, ele saiu da sua casa na Judeia para levar as mensagens de Deus. Em consequência da primeira, foi levantada uma oferta para ajudar a igreja em Jerusalém durante uma fome prevista e acontecida. Na segunda, a igreja foi avisada a respeito da prisão do apóstolo Paulo. Em nenhuma delas estava envolvida alguma nova doutrina, nem foram dadas instruções quanto ao que a igreja devia fazer. Isto era assunto dos membros mediante o Espírito Santo. Todavia, a locução profética é passível de julgamento à luz da Bíblia Sagrada. 1 Coríntios 14 e 29. A profecia é uma necessidade premente nos dias de hoje. 1 Coríntios 14, verso 5. E os que são usados regularmente pelo Espírito Santo no exercício do dom de profecia na congregação também são chamados profetas. 1 Coríntios 14, 29, 32 e 37. A Bíblia adverte contra os falsos profetas que alegam ser usados pelo Espírito Santo, mas devem ser submetidos à prova. 1 de João 4 e verso 1. Conclusão: Samuel era um líder nacional que exercia os ofícios de sacerdote e profeta. Ele aparece diversas vezes nos relatos do primeiro livro de Samuel, oferecendo sacrifícios pelo povo na consagração dos reis Saul e Davi e pelo exército de Israel. Ele é reconhecido naquela geração como um homem honrado e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. 1 Samuel 9 e 6. E o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras deixou cair por terra. 1 Samuel 3 e 19. É dever de todo cristão se comportar com decência e honestidade, pois o mundo observa a nossa vida. Mas quem ocupa cargo de relevância precisa ter uma vida ilibada. Deve ser um referencial para o povo. Note que a boa fama de Samuel era conhecida por todos. Nesses últimos dias, precisamos de obreiros fiéis, que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes. Como já dissemos, todo enunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Muito obrigado pela sua atenção até o final desta pré-aula. Glorifico a Deus por esse projeto, agradeço a todos os inscritos em nosso canal e nas redes sociais. Conto com teu apoio, orações, contribuição, inscrição e divulgação do nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua igreja, ministérios e alunos. E até o próximo encontro na paz do Senhor. Deus os abençoe.